Boa noite, hoje é dia 21 de outubro, estamos aqui para mais um Terça Livre, comigo, Beatriz Kisses, e com Tom Martins e Luiz Felipe Orleans e Bragança. Bom, Luiz, vou passar para você para começar a falar sobre o tema específico de hoje, federalismo. Muito bem, Bia, boa noite a todos, boa noite, Tom, boa noite a todos os telespectadores. Olha, antes de começar a falar de federalismo e o que a gente tem, a gente já cobriu isso em alguns outros hangouts, vamos dar uma recapitulada sobre esse tema, mas eu acho muito importante ver quais são os modelos, tá? Entrar no teórico aqui um pouquinho e depois a gente entra na realidade. Então, vamos entrar já direto nesse teórico aqui, que é muito importante a gente entender para a gente poder criticar e saber quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Vamos começar com o modelo que existe, o modelo de governo que existe na maioria dos países. Tá? Obviamente que não nos países modernos. Tá? A maioria dos países eles têm um modelo que chama-se unitário. Ou seja, existe só uma assembleia legislativa legítima que comanda as leis do país. Então, esse tipo unitário ele seria o modelo mais básico que existe. E também é o mais barato, porque a gente só se trata de uma base legislativa. Esse modelo unitário, mesmo ele sendo unitário, ou seja, mesmo você tendo um modelo em que uma Câmara Legislativa é que faz as leis para todo o território nacional, já houve evoluções desse sistema. Então, o próprio modelo unitário, ele tem o modelo original unitário bem centralizado, ou seja, só existe uma Câmara. Você tem o modelo desconcentrado, que seria o quê? Seria o modelo unitário, só que a administração ela é feita por províncias ou por delegados do poder unitário, do poder central. E você tem o poder unitário descentralizado. Então, o que seria esse poder unitário descentralizado? O unitário descentralizado significa o quê? Significa que as províncias, elas não somente têm um delegado, que é do governo, do governo central, mas ela também comanda suas próprias leis locais. E isso por um processo que chama-se de devolução. Ou seja, o poder unitário ele devolve para a província o poder de se autolegislar. Então, quando você tem um poder descentralizado, um poder unitário descentralizado, você quase que tem um modelo federativo. Tá? Só que aí as diferenças são bem sutis. A maior delas é que, a qualquer momento, o poder central pode mitigar esse poder descentralizado. Ou seja, ele pode fazer uma incursão, fazer uma intervenção e eliminar qualquer legitimidade local que aquele administrador local tenha tido com aquelas regras locais que eles tenham gerido. Então, o modelo unitário, ele basicamente ele dá a soberania, ele não tem muita autonomia regional. Vamos dizer, então, os três modelos unitários, que é o centralizado, nenhuma autonomia regional. O desconcentrado também não tem nenhuma autonomia regional. E o unitário descentralizado tem alguma autonomia regional. Tá? Então, esse é o modelo unitário. Tá? Depois a gente entra nos prós e contras desse modelo. Depois você tem um outro modelo que nós conhecemos, ou menos já escutamos bastante para falar, que é o modelo federativo. O Brasil é tido como, postulado como sendo um modelo federativo. Basicamente, o que significa o modelo federativo? A soberania não é dos Estados membros que constituem a União. A soberania é da União. No entanto, os Estados membros eles são autônomos, ou seja, o poder central não pode fazer incursões, não pode fazer intervenções no Estado membro, sem que haja uma prerrogativa drástica, uma prerrogativa extremamente assim, de força maior, vamos dizer, por falta de melhor termo aqui.
Então, aí sim você tem o Estado, o poder central, podendo entrar na administração local, estadual, no caso aqui do Brasil, para você violar as leis que foram criadas para aquele Estado, para reger aquele Estado. Tá? Então, esse é o modelo federativo. Então, lembrando agora, a soberania não é dos Estados-membros. Eles são autônomos, mas a soberania é regional. No unitário, a soberania é sempre do poder unitário. Então, isso é comum. O único momento em que a soberania deixa de ser do poder central é no modelo de confederação, que é o terceiro modelo que a gente tem aqui como exemplo. Esse modelo de confederação, basicamente, os Estados-membros fazem um pacto confederativo. Esse pacto ele é para dar algumas proteções para os Estados-membros, só que os Estados-membros são autônomos e são soberanos. Confederações geralmente têm suas próprias moedas, seus próprios línguas, suas próprias leis. Não existe uma imposição do Estado, do poder central, de nenhuma maneira, nem se houver uma prerrogativa de emergência, também isso não vai ocorrer. Então, isso também, esse modelo de confederação, a história já provou que também não é muito positivo. Tá? Você tem só alguns exemplos históricos, assim, atuais. Talvez a União Europeia pode ser considerada como uma confederação, porque a autonomia e a soberania dos Estados-membros ainda é dos Estados-membros e não da Comunidade Econômica Europeia. Então, pode-se dizer que é uma confederação. Só que, de fato, você vê que não é como país constituído hoje, não existe mais confederações. Tá? Existe os Estados Unidos, no começo da sua história, a Alemanha também teve um período confederativo, e a Suíça. Tá? São confederações bem conhecidas. Tanto que a Suíça, o nome é CH, né? Então é Confederação Helvética. Esse aqui é o símbolo da Suíça, até hoje, mesmo ela hoje sendo uma federação. Então, esses são os três modelos, tá, que nós temos. Aí, o que é a diferença mais, vamos falar aqui, com relação à soberania. Soberania na federação e no Estado unitário é sempre do Estado central. A autonomia regional, você só tem no sistema federativo, você tem uma autonomia de criar as próprias leis, ou limitado, de uma maneira limitada, no Estado unitário descentralizado. Tá? O poder decisório também é totalmente feito pela parte central do governo. E, bom, você tem vários exemplos aqui. Vamos dar alguns exemplos assim, de federações e de estados unitários. Aí a gente pode abrir um pouco essa conversa para as perguntas. Bom, federações. Temos Estados Unidos, Brasil, México, Rússia, Índia, Canadá, Bélgica, Suíça, Alemanha, Austrália, Argentina, Rússia. Tá? Geralmente são países grandes, de dimensão muito grande, à exceção da Bélgica e da Suíça. Tá? Você tinha uma pergunta, Bia? Não, esse do meu conhecimento. Não, são países geralmente grandes, geograficamente. Exatamente. Tem duas exceções, que é a Bélgica e Suíça, tá? Que tem línguas diferentes e são bem pequenos. E aí, vamos entrar para os Estados Unitários. Os Estados Unitários é exatamente o oposto, são países menores, alguns até têm população até grande, mas a maioria desses Estados Unitários, eles são descentralizados, ou seja, existe uma autonomia muito grande das províncias. Tá? Tem câmaras legislativas provinciais, então são muito avançados também na descentralização. Aí entramos em alguns países europeus conhecidos. França, Inglaterra, são dois países unitários. Espanha, Itália, Japão, Noruega, Dinamarca, Suécia, Portugal, Turquia, China. Aliás, aí a exceção é a China, que é o maior país, uma população muito grande, é um país muito grande, mas é um Estado unitário. Aí voltamos ao problema aí do comunismo, né, que a característica do comunismo e socialismo, ela só consegue sobreviver em estados muito concentrados, muito centralizados. Né? E finalmente a África do Sul.
Então, aí você tem os exemplos, tá, de federações e exemplos de estados unitários. Podemos entrar no quais que são melhores, quais que são mais adequados, os prós e os contras. Mas eu queria abrir aqui para algumas perguntas, alguns comentários que possam ter nesse momento. Tom, enquanto a gente não recebe aí as perguntas, você gostaria de falar alguma coisa, apresentar alguma coisa sobre o tema? Bom, Beatriz, primeiro, boa noite. Luiz Felipe, Beatriz, boa noite a todos. Eu fiquei muito contente em escutar o Luiz Felipe explanar com tanta clareza essas situações. E algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, por que o comunismo somente sobrevive em estados unitários? O porquê disso? Qual que é a razão? Por que o federalismo é naturalmente algo contrário ao comunismo? Porque a concentração de poder é a base, é a estrutura que o comunismo precisa. Opa! Perdão. Imagina, por quê? Porque o comunismo, a base dele é o totalitarismo. Não adianta a gente... É uma realidade. Com relação ao federalismo brasileiro, gostaria de chamar a atenção, quando a gente pega a Constituição, tem lá, né, CRFB, Constituição da República, o F é de Federativa do Brasil. Por que federativa? Porque a gente tem 3 esferas, que é a municipal, estadual e a federal. Ou seja, temos uma estrutura federativa no Brasil, dada pela Constituição de 1988. Todavia, aí eu faço a seguinte observação. Dentro da estrutura do poder político, essa divisão do poder político, a gente vê uma concentração gigantesca de poder na União Federal. A jurisdição da União Federal é gigantesca em relação ao poder político dos estados e, de maneira muito maior, em relação ao poder político dos municípios. Isso é uma distorção clara, bem flagrante mesmo, dessa situação. Outro ponto que me chama a atenção é a distribuição financeira do bolo da arrecadação dos tributos, né? Se a gente considerar todos os tributos, vamos formar um bolo e ver que fatia cada instância federativa recebe, né? Essas esferas. O município, Beatriz, ele vai ficar com 4,58% desse bolo. Se a gente considerar que a riqueza tributária, 100% dessa riqueza, é feita lá no município mesmo, ele que produz tudo aquilo, ele fica com 4,58% daquilo que produz. É muito pouco. É zero. É uma coisa, é indecente, é imoral esse sistema federativo brasileiro. Ô, Tom, aí a gente tem que lembrar, né, uma fala da Dilma, né, esses dias, que disse o seguinte: as pessoas não moram na União, né? As pessoas moram no município, elas não moram na União, né? E realmente, gente, agora brincadeira à parte, né? É um absurdo isso, porque onde é que está a vida? Onde é que estão as pessoas, os donos do poder? Onde é que as coisas acontecem? Onde é que as crianças vão para a escola? Onde é que você vai a um hospital? Onde é a sua comunidade? É na cidade, é no município. Então, realmente, para que a gente possa exercer, e há um problema aí mesmo de esvaziamento do poder, e daí você falou do comunismo, da necessidade de concentrar, porque se o poder está, o poder e o dinheiro estão na ponta, nas cidades, somos nós que vamos exercer esse poder. Nós é que vamos dizer, não quero que construa esse hospital aqui, a gente não quer que mude o nome de uma rua, não é verdade? A gente vai poder, inclusive, fiscalizar melhor os nossos representantes. Agora, quando o poder está todo concentrado, completamente distante do dono do poder, que é o povo, cada um de nós está distante do poder,
fica muito difícil da gente exercer e muito mais fácil de sermos dominados, não é isso? E também é muito mais fácil, Beatriz, implementar um Estado corrupto, porque você não olha para onde vai o dinheiro. Se o dinheiro fica na sua cidade, você é um fiscal, você vigia. E você pega um ônibus e vai até a prefeitura. Agora, pouca gente tem condição de pegar um avião e ir até Brasília. E também, se for, vai olhar o quê? Essa questão. Na sua cidade, você sabe dos seus problemas, você tem condição de exigir, você tem condição de fiscalizar. 4,58% que fica nos municípios é um percentual indecente. Eu tenho esse adjetivo para esse percentual. Para complementar a informação, para os estados ficam 25,59%, que também é pouco, e para a União Federal vai 69,83%. Praticamente 70% de tudo que o país arrecada vai para Brasília, para a União Federal. E depois todo mundo fica de pires na mão, mendigando os recursos próprios. Primeiro, o município é vilipendiado, ele é roubado, dentro de um sistema aparentemente legal, porque um percentual desse, mesmo sendo constitucional, ele é errado, moralmente errado, aí que está o ponto, né? A palavra moral entra com muita força aí. E não pode ser assim. Isso é tirania pura, pura, pura. Então a gente vai se perguntar, qual deveria ser a jurisdição da União? Defender as fronteiras, a diplomacia, relações internacionais, embaixadas, infraestrutura interestadual. O resto tem que delegar para o município. As Forças Armadas, né? Força que entra na questão da defesa. Para garantir a soberania, não é? Isso, a da defesa União. das fronteiras. É isso mesmo. Então, veja, Beatriz, nós temos toda essa situação que vai praticamente nos levar a falar de tirania. Nós temos um cenário hoje no Brasil, um terreno fértil para germinar tiranos, ditadores. Inclusive porque, como você falou da fiscalização e da corrupção, veja bem, se você é um prefeito de uma cidade e você vai roubar, né, você tem um orçamento, hoje em dia, se é um orçamento menor, você vai roubar, você vai roubar de um bolo muito menor. Então, talvez, você não pode roubar um percentual muito grande, porque vai dar na cara. Pelo menos não podia. Hoje em dia está dando na cara e ninguém nem liga. Já na União, se você roubar 1% do orçamento da União, é muito dinheiro. Então, você acaba que fica muito mais apetitoso, digamos assim, né? Para a pessoa que é corrupta, fica mais apetitoso e mais fácil, porque ela tira ali uma fraçãozinha de um orçamento bilionário, trilionário, e fica mais difícil até de se fiscalizar. E é muito dinheiro. Quer dizer, é como se para ela valesse a pena. O outro lá com um orçamento pequeno, ele não pode, ele vai ter que roubar muito para, digamos, valer a pena, né? Hoje em dia tem essa realidade também, né? Olha, você entendeu o que eu falei? Posso até dar falar sobre isso, porque isso aí está muito bem delineado no artigo 51 do Federalist Papers, que é escrito por Hamilton, por James Madison, desculpa, que é um dos artigos mais, não é da Constituição Americana, era dos papéis que foram usados para justificar os artigos da Constituição Americana. E, basicamente, o que está explicitado ali é que você precisa ter controle. Você precisa ter controle entre as entidades precisam ser completamente independentes uma da outra, em todos os níveis de governo. Então, com essas ambições competitivas, como ele falou, cada departamento tem que ter uma ambição própria, independente dos outros departamentos, e é exatamente essa ambição de cada departamento que vai limitar os outros departamentos. Então, esse é um princípio extremamente importante para um país federativo, com vários níveis de agregações e vários níveis tributários. Quando você começa a perder esses controles, você acaba gerando exatamente isso.
você perde a transparência, o poder com maior poder jurídico vai começar a se impor sem ter a contrapartida. Então, você tem o que ele chamava de aglomeração, ou seja, o poder mais forte se aglomera acima dos departamentos mais fracos, e você acaba concentrando poder. Então, é exatamente isso que está explicitado ali, e que o Brasil perdeu de tudo. O Brasil hoje, o que acontece no Brasil é exatamente uma pirâmide inversa, como foi descrito pelo Tom, em que você tem o poder mais forte, é o poder central, é o poder da União. Ele, constitucionalmente, ele violenta as constituições estaduais, ou seja, não dá espaço para as constituições estaduais terem sua própria vida, terem sua própria maneira de ser. E as constituições estaduais, por sua vez, também, que limitariam a formação dos municípios, não servem como um limite do controle do governo central. Então, não tem filtro. Então, o governo central hoje controla mais o indivíduo brasileiro do que poucos estados unitários. Você tem o Estado unitário da França hoje, que é um Estado unitário, controla menos de uma pessoa. O governo de Paris controla menos uma pessoa que mora no sul da França, em Marseille, em Nice, em Cannes, controla muito menos do que Brasília controla alguém em São Paulo, no sul, no Nordeste, e que é um país federativo. Então você veja aí o contraponto de diferentes modelos. E agora, qual é a coisa mais curiosa sobre isso? Um Estado unitário ele é mais barato, eu já falei isso no começo. Você está falando de uma assembleia só. Então, por que a gente multiplicou, então, todos esses deputados estaduais? O que eles fazem? Que Constituição é essa que eles têm direito a fazer, se a Constituição brasileira sufoca qualquer Constituição estadual? Luiz, e tem também o chamado princípio da simetria, que o Supremo aplica. Quer dizer, uma Constituição estadual, se ela quiser fugir do modelo da federal, não pode, está lascada, por causa desse famoso princípio da simetria, que obriga que os estados sigam o modelo da União. Eu acho isso também outra afronta, né, aí ao princípio federativo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Tom. O que estão perguntando aqui, Tom? Estão dizendo assim, olha, nos cursinhos pré-vestibular, no terceiro grau, os professores de História do Brasil dizem que a Constituição do Brasil é uma cópia. Não vai comentar sobre isso, porque para mim isso daí é uma mentira deslavada, mas eu vou deixar você falar sobre isso. Bom, o primeiro ponto é que é mentira, sim, isso não procede, a começar pelo tamanho da Constituição, né, pelo volume de comandos existentes. Eu vou deixar essa questão guardadinha aqui, porque acho que o Luiz Felipe é a pessoa indicada para responder essa pergunta. Eu quero só fazer um pequeno comentário. Nós entramos aqui na questão da tirania. Nós temos tem que entender isso, a população brasileira precisa entender que tirania é concentração de poder, agigantamento do Estado e o desvio da finalidade pública. Quero falar aqui, dar 3 exemplos. Mensalão, que praticamente... O que é o mensalão? As pessoas não sabem. Mensalão numa linguagem de botequim, é um passa-moleque no poder legislativo. É o executivo corrompendo o legislativo para fazer a lei que ele, executivo, quer. Então a gente tem a tripartição dos poderes, que é um alicerce republicano muito forte, já ficou capenga. Depois nós temos, isso pela nossa Constituição, as nomeações do Supremo Tribunal Federal feitas pelo chefe do Poder Executivo. Essa é outra deturpação, porque fere essa independência dos poderes. Para terminar, nós temos o Estado agigantado nos meios de comunicação, dominando os meios de comunicação, através do sistema de concessão, que é um horror, para mim é uma excrescência dessa Constituição, e também através do patrocínio de empresas estatais
não raro, monopolistas, como é o caso da Petrobras, que não precisa fazer propaganda. Somos obrigados a comprar gasolina dela. E ela faz propaganda. Quer dizer, é um desvio de finalidade evidente. E a cereja do bolo, eu quero relembrar aqui o passado político do Brasil. O passado mais recente. Logo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula, ele foi eleito presidente da República, eu não sei quem vai lembrar. Ele fez uma estrelinha do PT de rosas, de flores, nos jardins do Palácio do Planalto. Aquilo é emblemático. Não custou nada, está tudo certo, mas veja, aquilo é marcar o território. O partido está acima da nação. Essa é a mensagem. Aquela estrela nos jardins do Palácio do Planalto, para mim já daria um impeachment, porque aquilo, embora não envolva um centavo, não tem dinheiro envolvido ali, mas é a atitude, vamos dizer assim, tirânica em relação à nação, porque os jardins do Palácio do Planalto não pertence ao Partido dos Trabalhadores. A bandeira dele ele pode colocar lá no Partido dos Trabalhadores, jamais nos jardins do Palácio do Planalto. Claro, porque quando ele é presidente de todos, do Brasil, não é do partido. E eu me lembro muito bem que em outras épocas aqui em Brasília, quando um governador colocou também nas placas das obras, das propagandas do governo do Distrito Federal e colocava o símbolo, a marca do partido dele, o Tribunal Eleitoral mandou retirar, dizendo que aquilo era um absurdo, e ele quase que ficou inelegível por conta disso. Né? Então, agora o presidente da República foi lá e colocou a estrela do partido. Isso realmente um escárnio, né? É um escárnio, é uma atitude que até hoje eu guardo uma certa indignação frente a essa atitude, e ninguém fala isso, a imprensa não divulga isso, e por conta desse domínio, né, que o governo tiranicamente faz da imprensa. Só restou mesmo para nós a internet. E aí entra, por isso, todo o esforço do governo para dominar a internet. Queria passar a bola para o Luiz Felipe, porque acho que ele é bem qualificado para responder a questão que você colocou. Ok. Eu vou pegar o rabinho desse final de tema aí que você estava falando, Tom, só também para corroborar o tema da tirania. O que tem criado no Brasil, até postamos aqui no nosso Facebook, basicamente é um sintoma da tirania. Nós temos 149 estatais, e comparamos isso com os outros grandes países, as grandes economias do mundo. A segunda, a que chega mais próxima desse número, é da Inglaterra, com 33 estatais. Os Estados Unidos têm 27 estatais. Então vamos lembrar aqui, 149 estatais, o Brasil detém 149, vis-à-vis Inglaterra, e Estados Unidos, que são economias muito maiores que a nossa, tem 4 vezes menos esse número. Quase 5 vezes menos esse número. Então, o que significa isso tudo? E de onde se criaram essas companhias, o porquê, a gente nem sabe disso. Foi criado exatamente desse centralismo que se causou. Agora, eu vou lembrar aqui a primeira pergunta com relação à Constituição norte-americana, porque é muito importante. A gente pode passar até um hangout inteiro fazendo um comparativo aqui, mas eu vou selecionar alguns itens. Tá? Primeiro são os direitos que estão na Constituição americana e como é que ela é constituída. Basicamente, ela é constituída, a Constituição americana ela é constituída para limitar o Estado. E ela tem um pouquinho de defesa de alguns direitos básicos universais, que está definido, são 27 artigos lá, mas acho que na base são 10. Então, são poucos direitos que são defendidos pelo poder do Estado central, mas ela é feita para limitar o governo central. Vamos lembrar, ela é feita de baixo para cima, ou seja, o povo é o soberano e ele delega essa soberania aos seus representantes, às suas agregações.
Então, ele não quer interferência do governo. Ele não quer que o Estado possa ter poderes tirânicos em letra de Constituição. Ao passo que no Brasil, a letra da Constituição brasileira, ela dá poderes tirânicos a qualquer governo. Sobretudo um governo que é como esse, desse partido, que é de uma temática totalitária. Um outro governo que seja até de uma temática de direita, de Estado menor, de liberalismo econômico, ele também vai ter esses poderes tirânicos. Isso está na Constituição. É uma questão de exercer esse poder. Então, a Constituição brasileira, a letra dela é feita para controle, é feita para impor, para intervencionista. E isso não é de hoje. Então, se o cara está falando assim, mas a Constituição brasileira é a cópia dos Estados Unidos. Não é mais. A Constituição que eram cópias dos Estados Unidos, que eram mais próximas à Constituição dos Estados Unidos, era a primeira Constituição, que era a Constituição do Império, e a segunda Constituição, que foi a primeira Constituição da República, 1891. São 1824 e 1891. Essas são as mais próximas da Constituição norte-americana. Depois desse período, 1934, que foi a terceira, aí descambou completamente para uma Constituição totalitarista. A de 34, a de 37, a de 46, a de 67 e a de 88. Todas elas seguem a mesma linha totalitária. Todas elas seguem a mesma linha de Estado tem poderes, de Estado pode fazer isso, pode fazer aquilo em nome do povo, etc. São constituições interventoras. Tá? Então não tem nada a ver que a Constituição de 88 é cópia dos Estados Unidos. Ela não é cópia de nenhuma Constituição. Aliás, nós não precisamos mais de copiar ninguém. Nós temos artigos demais aí em todas as nossas constituições, não precisamos mais copiar ninguém. Então, isso é um dado aqui muito importante para transmitir aí para o pessoal. Com relação também a que, voltando agora ao tema tirania, e por que nós estamos subjugados por essa força maior, é porque nós, estando debaixo dessas constituições intervencionistas, a sociedade civil foi totalmente sufocada. Ela não conseguiu se organizar e se mobilizar contra esse poder em carta. É por isso que eu sempre digo, não é cultural isso, é legislativo. Alguém impôs essas leis, existem órgãos para fazer essas leis serem exercidas na sociedade, isso mitiga a sociedade civil. Então a sociedade civil não conseguiu se organizar para fazer frente ao governo, o que a Constituição dos Estados Unidos sempre deu a liberdade da sociedade civil se organizar para fazer luta e combate e se limitar da tirania. Então é exatamente uma Constituição interventora que limitou e que criou essa cultura que hoje nós associamos como sendo a cultura passiva do brasileiro. Não é. Isso foi imposto por sucessivas constituições do Brasil desde 1934. Essa que é o raciocínio. Então isso também responde por que nós hoje temos uma dificuldade em organizar a sociedade civil. Porque nós não conseguimos, não era possível. E você veja agora, nos últimos meses, como eles estão criando mais leis contra a sociedade civil. De ter mais transparência no governo, de ter mais poder no governo. E, na verdade, um sistema democrático, não democrático, mas um sistema de Estado de Direito moderno significa o quê? Sociedade civil no poder. Não é um salvador da pátria, um líder extremamente inteligente. Significa sociedade civil no poder. E nós não vimos no último ano nenhuma medida. Claro, né, Luiz? Todas as medidas são para retirar, né, poder da sociedade civil. Ô, Tom, muito bem explanado, Luiz. Tom, você poderia falar um pouquinho sobre a criação das estatais? Claro, Beatriz. Vou comentar só um pouquinho da fala do Luiz Felipe. Nós temos um epíteto da Constituição de 88, um apelido, que é a Constituição Cidadã. Cidadã. E é um problema isso, porque, na verdade, ela restringe o poder do cidadão. Esse é um dado assim, importantíssimo para as pessoas entenderem. Se nós pegarmos a progressão das constituições, que o Luiz Felipe bem conhece,
há uma progressão da intervenção, da tirania, uma coisa muito importante, da restrição à propriedade privada. Cada vez menos o cidadão tem direito à sua propriedade privada. Hoje o subsolo não é nosso. Se faz um poço extraindo água do seu terreno, tem que pagar essa água para alguém, para o Estado. Há um aumento de carga tributária. A cada década, o Luiz Felipe tem um estudo sobre isso, a cada década nós estamos pagando mais tributos. E isso parece que não vai ter fim nunca. Então, me preocupa muito a questão da tirania no Brasil. Nós estamos a passos largos para a implementação de um Estado totalitário. Em termos legislativos, já somos. E agora juntou, né, essa questão das pessoas que ocupam esse espaço, eles estão usando e abusando deste poder. Então, nós caminhamos, sim, para uma tirania. Sobre as estatais, Beatriz, veja só. Nós tivemos o próprio governo Getúlio Vargas, que foi um ditador também, é bom que se diga e relembre disso. Né? Muita gente ovaciona Getúlio Vargas, teve seus méritos, ok, mas foi um ditador. Isso tem que ser dito, não pode ser escondido, essa questão histórica. Então, lá em 1943, ele fez a CLT, por exemplo, que tem origem na Carta del Lavoro, origem fascista. Enfim, depois disso, né, e aí nasce a Petrobras, por exemplo. Depois disso tivemos os 21 anos do governo militar, onde muitas estatais foram criadas. Aí tem um outro mal-entendido, né? O governo militar foi um governo de direita. Não, ele foi um governo militar, ponto, parágrafo. Ele criou muitas estatais, por exemplo. Quer dizer, que direita é essa que quer um Estado gigantesco? Não é. É um estilo que não é direitista, na acepção correta do termo direita. E o que tinha no governo militar de bom, eu não vi nenhum militar morrendo rico, milionário. Todos me parecem que foram a óbito classe média. Até o Andreasa, que era conhecido, né, que todo mundo dizia que era o maior corrupto, morreu, assim, na miséria mesmo, assim, muito pobre. E hoje nossos governantes são bilionários com B de bola. Há escândalos aí, basta ligar o noticiário que a gente vê escândalo de todo lado. Mas, enfim, aí tivemos a Constituição de 88, aí, em 93, tivemos o plebiscito e o Plano Real. Somente em 95 nós começamos, com o governo Fernando Henrique Cardoso, algumas privatizações. Até então era apenas um agigantamento do Estado. E mesmo assim, as privatizações que foram feitas, por exemplo, da telefonia e tal, elas foram feitas de maneira muito envergonhada, quase pedindo desculpas. O PSDB quase se desculpando por fazer privatização. E a gente não tem que ver isso, olhar para isso com vergonha. Privatização tem que ser feita. O dado que o Luiz Felipe trouxe para nós é assustador. Nós somos o país que tem mais estatais no planeta. Isso quer dizer alguma coisa. Porque senão está todo mundo pendurado, né, nessas estatais. Todo mundo, isso e a gente bancando isso. Isso gera um aumento de carga tributária, isso gera problema. E eu queria só, né, de 43 para cá, fiz um retrospecto, só para a gente terminar o retrospecto. Em 2003, até 2011, tivemos a era Lula. Especialmente no primeiro mandato, houve um aumento do poder aquisitivo das pessoas e o cidadão brasileiro acha que foi o Lula o causador disso. Eu gostaria de esclarecer que esse aumento foi dado ao cidadão brasileiro apesar do Lula, não pelo Lula. Ocorreu um fenômeno internacional que o valor das commodities foram às alturas. Esses valores foram para os arranha-céus do mercado econômico. E o Brasil tinha commodities.
Então o Brasil ficou rico. Até o Constantino, e aquele articulista que era da revista Veja, Rodrigo Constantino, Rodrigo. Uhum. ele tem uma expressão que eu acho muito feliz. O Brasil é a cigarra que ganhou na loteria chinesa. Porque a China comprou commodities do Brasil, mandou muito dinheiro para o Brasil e nós não aproveitamos. Nós nos comportamos como cigarros. Nós, o governo, né? Não o cidadão, o governo. Fizeram a lambança do crédito, fizeram a festa toda. Então, é aquela história, você ganha na loteria. Você, Beatriz, ganhou na loteria. Aí você põe 15 mordomos na sua casa. Começa a esbanjar dinheiro para todo lado. O dinheiro acaba. Não investimos em infraestrutura, energia, internet, educação, saneamento básico, enfim, coisas duradouras. Consumimos esse dinheiro com bobagens. Então, eu gostaria de desconstruir essa imagem do Lula no primeiro mandato como um bom governo. Não foi um bom governo, ele não fez coisas boas. Mas, expressão do próprio ex-presidente, teve um tsunami monetário para cá. Entrou muito dinheiro no Brasil. Até um símio sem rabo, um chimpanzé de chapéu, faria um bom governo, talvez até melhor do que do ex-presidente. Então, a gente tem que falar isso abertamente. Essa é a minha crítica que eu faço ao governo petista. Eles tiveram uma oportunidade, sabe lá quantos séculos para frente teremos que aguardar para uma outra oportunidade tão boa. E dando continuidade a essa lambança, colocaram a cereja no bolo, fazendo estádios de futebol, nada contra o futebol, não é essa a questão, mas será que na escala de prioridades teríamos que reformar e construir tantos estádios, sendo que já temos essa infraestrutura? Tudo isso para mim soa como bizarro e me preocupa muito, porque nós que temos filhos, queremos ver um Brasil melhor para os nossos filhos, já somos um tanto, né, eu, Luiz Felipe, aqui, estilo mais tiozão, né, então temos aqui já uma preocupação com a próxima geração. E não houve isso. Foi até um desabafo isso que eu falei aqui. Passo a palavra aí para você e para o Luiz Felipe. Então, Luiz, continua aí, continua. Eu achei essa retrospectiva histórica muito interessante. Eu queria aproveitar até para desconstruir a ideia de que essa cultura nossa de dependência do Estado é uma coisa cultural. Ah, nós herdamos isso de Portugal, nós herdamos isso das nossas origens, das nossas etnias, que sempre gostavam de ter o pai forte. Isso é a maior balela. Vocês não conseguem comprovar isso de nenhuma maneira. A única maneira de comprovar causa e consequência de um argumento é você ter algo replicado várias vezes. A única coisa que pode se dizer que ocorreu na história do Brasil foi um aumento do Estado por legislação, por imposição legislativa. Eu vou dar dados aqui para o telespectador. Do Brasil Império até o final da Primeira República, ou seja, de 1824 até 1930, o total de tributação do PIB era na faixa de 13%, 12% a 13%. Era o que o Estado brasileiro retirava da economia, até o final da Primeira República. Com a imposição de uma nova Constituição, a partir de 1930, esse percentual já pula para 15%. Então, imediatamente já fica mais caro o Estado, né? Mudando da Primeira República para a Era Vargas, com o ditador Vargas. Já na Segunda República, que foi a era populista, né, que eram os militares, os sindicatos no poder, era a esquerda reformista no poder, já pula para 17%. Durante o regime militar, que foi de 64 até 85,
pula de 17% para 27% do PIB. Isso é imposto por legislação. Depois você tem agora a Nova República, que é de 85 até agora, os dias de hoje. Mas temos um primeiro período ali de Nova República, de 27% que era durante os militares, já pula para 33%. E hoje nós estamos numa era de esquerda radical, que é o pessoal que tomou o poder dessa Nova República, nós estamos com mais de 40%. Agora, você me fala que isso é cultural? Não é cultural. Então, cultural da era colonial do Brasil, nós dependemos do Estado? Não. Foram constituições que foram agregando direitos ao Estado central de intervir na economia cada vez mais. Não houve, depois, houve no final do período imperial uma preocupação muito grande de criar uma sociedade civil. O Pedro I tinha criado um Estado unitário, por diversas razões. O Estado unitário é mais barato, ele é mais fácil de defender o território, e aquilo se manteve. Aquela estrutura de poder, já ao final do Brasil Império, já estava totalmente desgastada. Eles queriam federalizar isso, eles queriam abrir espaço, criar autonomias estaduais. Mas o que aconteceu? Aliás, uma tendência muito forte, criou a primeira Constituição da República, que era uma Constituição federalista. Mas, como você já tinha um Estado centralizado, durante todo o período do Império, você também formou grandes blocos oligárquicos que dependiam desse Estado. E esses mesmos blocos de poder se transmutaram para um outro tipo de forma de governo, que era o governo republicano, e dominaram aquela forma. Então, eles nunca deixaram o Estado se descentralizar. Por quê? Porque a oligarquia não gosta de descentralização. A oligarquia também quer controlar tudo, o máximo possível de orçamento. E vamos lembrar agora, nesses últimos 15 anos, o governo central, ou seja, Brasília, se financiava com um pouco menos de 500 bilhões de reais. Então, todo o governo era financiado por 500 bilhões de reais, em moeda corrente dos dias de hoje. Hoje, o orçamento da União é de 1,4 trilhões. 3 vezes o que era em moeda corrente, em 15 anos atrás. Então, já em 15 anos, o centralismo aumentou mais ainda. O agigantamento do centro, isso é cultural? Ô, Luiz, na verdade, eu acho que isso é uma questão de estratégia, de tática, de projeto de poder. Porque a esquerda, o comunismo, para se manter no poder, ele precisa do quê? Ele precisa da máquina bastante inchada, de todo mundo ali pendurado, dependendo dele, porque o Estado não produz riqueza. Então, como que ele mantém as pessoas ali, né, sob o cabresto ali do Estado? Ou é dando bolsa escravidão, bolsa escola, bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, ou é dando emprego, não é verdade? Para pessoas que não são técnicas, não deveriam estar ocupando aquele cargo na maioria das vezes, mas estão lá, são partidários. Então, por que nós ficamos tão apáticos e aceitamos essa tirania? Por quê? Será que nós somos como aquele sapo que foi colocado na panela com a água fria, a água foi esquentando devagarzinho, devagarzinho, quando a gente vê, a gente já está irremediavelmente cozido? O que você acha que aconteceu conosco e qual a sua perspectiva daqui para frente? Boa pergunta, Beatriz. Interessante essa questão. Eu vou fazer um pequeno resumo das 3 grandes jurisdições da tirania. E, na verdade, não é da tirania, são 3 jurisdições. O inchaço de cada jurisdição dessa, aí gera tirania. Nós temos, e depois eu respondo a pergunta, tá? Se eu sair do ar é porque está uma chuva enorme aqui, é até um milagre eu ainda estar conectado aqui com vocês. Mas assim, temos uma jurisdição que é a jurisdição do indivíduo. Por exemplo, o subjetivo, o meritório, o estético, que é uma jurisdição individual por excelência, o artístico. Todas essas jurisdições, o valor máximo delas é a liberdade. Então, obviamente, se eu falar para você, Beatriz, eu gosto mais do azul, e você falar, não, eu gosto do amarelo, quem está certo? Quem é mais legal? Não tem, porque é justamente uma jurisdição do indivíduo.
é do personalíssimo. Ok, temos essa jurisdição. A outra jurisdição que também existe é a jurisdição do coletivo, onde existe a ética, o justo, o comum, o social. Todas essas jurisdições, onde atua inclusive, nós atuamos nessa jurisdição, que é o direito, a política, a sociologia, tudo isso atua nesse coletivo. A terceira jurisdição, que não interessa muito para nós no momento, é a da ciência, né? O verdadeiro, o comprovado, o empírico. Mas vamos nos concentrar nessa, o indivíduo e o coletivo. Quando o cidadão é tirano? É quando ele extrapola a jurisdição. Então, um indivíduo quer controlar tudo. Então, ele está sendo tirano. É a tirania do indivíduo. Essa todo mundo entende facilmente. Agora, aí que vem o detalhe. O coletivo também pode ser tirano. Ele também pode invadir a jurisdição individual. E aí, quando nós falamos, não, peraí, mas isso é a minha jurisdição individual. Os coletivistas vêm com o dedo em riste e falam, individualista, egoísta. E aí vem toda a falácia do tudo pelo social, tudo pelo coletivo. Não, não é tudo pelo social. Qual a cor da minha camisa não é social. Eu vou decidir, o social não tem nada a ver com isso. Qual é a cor do meu quarto de dormir, o social não tem nada a ver com isso. A cor da rua ele tem. Essa distinção é fundamental para a gente entender o que é a tirania da maioria, a ditadura do proletariado, a ditadura do coletivo. Isso é muito importante. E, respondendo a sua pergunta, penso que todo esse sistema legislativo foi nos imposto. Não é que a gente aceite tão passivamente. O brasileiro ele tem as suas saídas. Ele vai dar um jeitinho de não cumprir a lei. E esse é outro problema, faz parte de outro problema. O Estado é tirânico, o povo escapa, não respeitando a lei, o que gera mais problema. Nós temos que ter uma lei enxuta, moral, para que seja cumprida. Era essa a minha fala. E fiquei feliz de poder falar isso aqui e com a internet ativa aqui, sem cair a internet. Muito, muito bem. Então, que bom. Bem falado. Bom, é o seguinte, eu também tenho um Foi a tema... minha que caiu aqui, mas eu voltei. Ô, Luiz, desculpe interromper aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Luiz. Tendo ouvido aí o que o Tom falou, e quem poderá nos defender? Quem é que vai nos salvar desse imbróglio, dessa situação que parece tão sem saída? Existe um salvador, Luiz? Existe um salvador da pátria. Eu adoraria falar isso para vocês todos, que existe um salvador da pátria que chama-se sociedade civil. Nós não temos um problema cultural, nós temos um problema jurídico, nós estamos passando por um final de ciclo populista, nós temos uma Constituição que foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Tivesse ela sido feita 2 anos depois, teríamos uma outra Constituição completamente diferente, uma cultura completamente diferente, porque a cultura vem dessa legislação. Então, o que nós estamos vivendo hoje é a nossa queda do Muro de Berlim retardada. Retardada há alguns anos, infelizmente. Mas ela vai vir ser... eu acho que é muito bom até, o lado positivo disso tudo, é que nós estamos tendo a emergência da sociedade civil. E quando ela se erguer, ela não se ergue de uma maneira centralizada. Ela se ergue em todos os cantos do Brasil, independentes uma da outra. As diferentes cidades, diferentes municípios vão se erguer. As sociedades vão clamar por poder. Elas vão querer poder. Elas vão querer estar no controle. E o sistema que vai vir depois desse sistema que temos hoje, que é um sistema típico de socialista comunista, é exatamente o sistema que nós queríamos desde a nossa incepção.
desde da primeira Constituição da República, foi em 1891, que é um sistema federalista descentralizado, com poder nas mãos da sociedade civil. Esse é o grande salvador da pátria.